Esse é o Big Shot Pod. Olá, Big Shooters! Vocês devem ter percebido que o sotaque hoje é de gaúcho. É porque MM Isidoro não está presente. E já deu pra perceber porque eu falo Big Shot Pod com sotaque americano, enquanto o Marcel fala Big Shot Pod com sotaque da como é que ele mora lá? Santana do Parnaíba. Santana de Parnaíba. Então hoje somos só nós dois, eu e Guilherme Pinheiro, que está do outro lado. Olá, quarenteners, como é que vocês estão aí? Ficando loucos com a clausura que temos vivido dos últimos meses já, né? Já estamos em 2 meses disso. Inclusive, eu prometi no Boom Chacalaca que durante a quarentena eu ia fazer um vídeo a cada 2 dias. E o primeiro vídeo foi dia 14 de março. E hoje é dia 12 de maio. Então isso quer dizer que daqui a 2 dias vai completar 2 meses que eu fiz essa promessa. Ou seja, já estava em quarentena. Ou seja, estamos... 30 vídeos. Exatamente. Na verdade, 31. Porque teve um vídeo que era duplo. Olha lá, ainda deu um de lambuja pra moçada aí. Eu fiz um vídeo que era aquele jogo lá de 2006, que era Nets e Suns, que foi pra 2 prorrogações. Era temporada regular, início da temporada, 2006, 2007. Ou 2005, 2006, agora tô na dúvida. E aí o Jason Kidd e o Steve Nash, os dois jogaram muito, é o career high do Steve Nash, e o Jason Kidd conseguiu um triple-double bizarro, com um triple 14, eu acho que tudo era mais de 14. E aí eu fiz um vídeo que eu falava sobre o jogo, e aí no momento ele se dividia em 2. Um contava a história do Jason Kidd e um contava a história do Steve Nash. E eram 2 vídeos. Por isso que tem um a mais na contagem final. Bom, o que temos para falar hoje? A pauta recorrente, pela 4ª semana seguida do Big Shot Pod, é, obviamente, a única coisa de basquete que se fala nesse meio tempo, The Last Dance, documentário sobre Michael Jordan, sua carreira, seu último ano, Chicago Bulls e até outras coisas além de Michael Jordan. Guilherme Pinheiro, o que gostaria de falar sobre estes 2 episódios da noite de domingo, madrugada de segunda-feira? Eu também tenho vamos falar de panificação no final do programa, porque aparentemente essa quarentena todo mundo resolveu virar padeiro, né? É só uma observação minha, brincadeira, claro, eu não preciso falar. O Marcel é da fermentação natural e tal, ele vive fazendo pão, massa de pizza e tal. Mas eu estou fazendo um comentário geral porque parece que nessa quarentena todo mundo resolveu virar padeiro, né? Então, eu vou começar fazendo a minha primeira observação. Até queria escutar o que você acha disso, Vava, porque, assim, Last Dance é muito legal de ver. É sempre muito legal quando a gente consegue ter acesso a tantos bastidores de times como o Chicago Bulls, de times campeões, né? Muito legal ver esse material de bastidor. E nesse sentido, o documentário está de parabéns, porque eles não só usaram o material de 98, como eles foram atrás de coisas de outros anos. Aliás, só fazendo um parênteses aqui, tem no feed do Ringer NBA, o podcast sobre NBA do The Ringer, no episódio que foi ao ar ontem, segunda-feira, hoje é terça na gravação, o podcast do J.J. Redick, que é jogador do New Orleans Pelicans, ele entrevistou o diretor da série, e nesse episódio o diretor conta um pouco de como foi a construção desse formato em 10 episódios e tal. Ele falou que, inclusive, no começo a ideia da NBA era fazer só com material de 98, não só de 97 e 98, não ir para os outros anos e nem fazer entrevistas atuais com esses personagens. Que isso aí foi tudo sendo construído aos poucos. É bem legal. Quem quiser entender como é que o processo foi, como que chegou nesse formato, é bem legal. Recomendo que vocês escutem. Mas, enfim, voltando um pouco, que o meu ponto é que eu estou um pouco... Não é decepcionado a palavra, porque eu estou gostando muito do material. Mas eu achei que faltou um pouco mais de crítica, não de crítica, mas de entrar mais nesse lado, entre aspas, ruim do Jordan, né?
Isso foi uma coisa que foi prometida desde o começo, mas mesmo quando eles falam das apostas, ou quando falam de como ele era meio cuzão com os companheiros de time e tal, eu acho que entra muito pouco nisso, e assim, isso não vai mudar a minha percepção sobre o Jordan. Na verdade, tudo que eu vi do Jordan até agora nesse documentário me fez gostar mais dele. Mas eu achei que iam mostrar realmente coisas pesadas e tal, e nada do que eu vi é realmente pesado. E tem uma outra coisa. É óbvio que a gente sabe que o Jordan é um dos produtores do projeto, mas ao mesmo tempo, quer dizer, quando você mostra alguma coisa ruim e coloca a pessoa para justificar depois, você dá uma suavizada, né, nisso tudo, né? Então, eles colocam o Jordan, um episódio de Jordan onde ele pode ter sido meio cuzão, aí põe ele se defendendo depois, e nem sempre eles colocam a pessoa do outro lado. No episódio, não sei se foi no 7º ou no 8º, eles até colocam o Scott Burrell. O Scott Burrell fala que gostava do Jordan e tal, não é nem que rolasse uma briga entre eles, pelo contrário. O Scott Burrell, todo mundo fala que sempre levou na boa as provocações do Jordan. Mas eu achei que... Eu esperava ver mais desse suposto lado ruim dele, entendeu? Eu achei que foi até light demais. Não sei o que você achou, Vavo. Cara, no início, eu vou te dizer que eu não tinha resumo, eu não tinha sinopse de como seria a série, tanto que antes de começar a gente nem sabia se ia ser só sobre a última temporada dele em Chicago ou se ia ser sobre a carreira inteira. Eu vou te dizer que eu achava que de repente nem teria essa parte ruim dele. Eu não sabia que teria. Então eu fiquei até... Eu não sei se precisava mais, porque eu acho que talvez fosse uma forçada de barra se ficasse muito em cima disso. Mas eu acho que de mostrarem que ele era um cara que algumas pessoas não gostavam, várias pessoas não gostavam dele, mas sempre tem um porém, ele era um cara muito competitivo e precisava disso para ganhar os jogos. A parte eu entendo, eles não tinham como omitir essa parte das apostas, porque ela é muito falada. Quem vê bastante coisa de NBA, sei lá, que seja no YouTube, canais de basquete no YouTube, vários canais têm videozinhos sobre esse problema dele com as apostas, que vários canais têm vídeos falando que seria a morte do pai dele relacionada ao problema de apostas, que alguém que ele ficou devendo se vingou matando o pai dele. Então, realmente, seria muito difícil ignorar isso. Mas eu vou te dizer que eu acho que é meio que na medida, porque eles são 10 episódios de mais ou menos, sei lá, uns 50 minutos, então tem um limite de tempo. Se ficar se estendendo muito nisso, eu acho que talvez pudesse ficar um pouco cansativo. Mas eu achei legal eles terem colocado isso, e o próprio Jordan falar disso, mesmo ele se justificando logo depois. Mas, enfim, não sei se chegou a ser um problema isso pra mim. Eu achei legal eles terem falado disso, porque eles poderiam simplesmente não ter falado disso, sendo que o Jordan é um dos caras da produção da série. Eles poderiam simplesmente não ter falado nada e só feito um documentário enaltecendo ele. E 95% das pessoas iam comprar. Os outros 5% é quem sabia dessas histórias. Mas, enfim. Sei lá. Outra coisa que me chamou a atenção, na verdade, não só nesses últimos 2 episódios, mas que vem chamando a atenção, é a capacidade do Jordan de tornar absolutamente tudo pessoal. E aí usar isso usar isso como fator para acirrar a competitividade dele, né? Então, nesse episódio, por exemplo, do episódio anterior, no episódio 8, mostra que ele se sentiu ofendido porque o George Karl não veio falar com ele no dia que eles estavam jantando antes do primeiro jogo das finais contra o Sonics. Aí, ele se sentiu ofendido. Aí tem todo o lance do Isaiah Thomas, que a gente sabe. Aquela história, eu achei muito boa aquela do B.J. Armstrong, nos playoffs de 98. B.J. Armstrong, que é um dos melhores amigos do Jordan, ou era pelo menos, mas aparentemente continua sendo amigo dele. O B.J. Armstrong faz uma cesta que abre 5 pontos de vantagem no final do segundo jogo, ganha 1-1, comemora, aí o B.J. Armstrong... Aí o Jordan usa isso como fator pessoal
para atacar o BJ Armstrong nos próximos... Atacar dentro da quadra, né? Nos próximos jogos. E aí domina a série. Tudo vira pessoal pro Jordan, né? Eu ia dar o outro exemplo que eles deram daquele jogador que eu realmente não sabia da existência dele, que era o tal do... Como é que era? LaBradford Smith, que fez 37 pontos, ele jogava no dia seguinte, e o Jordan disse que ele chegou pra ele e falou, yeah, good game, Mike. E isso seria motivação pra ele ir lá e meter 36 pontos no primeiro tempo do jogo seguinte. E aí depois falou que era tudo mentira, inventado. Tipo... Não, e ele usava pra tudo, quer dizer, no episódio 7, quando eles estavam falando da aposentadoria do Jordan, eu não sei se é um depoimento do pai dele ou do Rashad, aquele cara que era repórter, que é amigo dele também, e ele fala que em 92... ele já teria se aposentado para jogar beisebol, mas que ele só não se aposenta, porque ele teria que jogar as Olimpíadas, e 2, porque o Bird e o Magic nunca ganharam 3 títulos seguidos. Tipo, então assim, o cara joga mais um ano inteiro, sendo que, segundo ele já estava pronto para largar e jogar beisebol, e ele joga mais um ano inteiro só porque o Bird e o Magic não tinham ganho 2 títulos seguidos. Quer dizer... Tudo é pessoal pro Jordan. E é por isso que ele é esse competidor absurdo. E até em, sei lá, joguinho de moeda na parede. Que ele perdeu, por sinal. Pois é, parece que segurança nunca mais foi visto depois desse dia. Deixa eu fazer uma observação pelo seriado. É uma crítica. Eu até comentei ontem no nosso grupo lá. E tem uma coisa que eu sou muito chato. Porque se fosse eu, seria a coisa mais perfeccionista do mundo. Que são as legendas do seriado. Obviamente, todo mundo que tá escutando aqui assiste em inglês com legenda em português, né? Acho que é a única opção. A não ser que desative as legendas, enfim. Cara, nos episódios de ontem, ele me desconcentrou os erros de tradução na legenda. Não é nem... É um pouco de erro e um pouco de descaso. Tipo de, foda-se, bota qualquer coisa aqui que dane-se. E eu vou citar alguns exemplos de ontem. Tem mais... Eu botei até no Twitter, algumas pessoas me responderam com outros exemplos, eu vou retomar aqui. Mas os que eu percebi ontem. Primeiro, o principal de todos. A última frase do episódio, que é o que fecha o episódio número 8 e deixa o cliffhanger pro episódio número 9, é o Red Miller falando dos finais da Conferência Leste de 98 entre Bulls e Pacers, que o Red Miller fala que ele sentia que o time do Pacers estava melhor que o do Bulls, e ele, naquele momento, estava bem claro que o Jordan ia se retirar, e aí o Red Miller fala assim, última frase do episódio, ele fala assim, é isso, you're gonna retire Michael Jordan. É como se fosse ele falando para ele mesmo, é isso, você, Red Miller, vai aposentar Michael Jordan, porque ele achava que ia vencer a série. E eles traduziram como se tivesse uma vírgula, tipo, you're gonna retire, vírgula, Michael Jordan. E aí colocaram, você vai se aposentar, Michael Jordan, como se o Red Miller estivesse falando pro Jordan. É sutil, mas são duas coisas diferentes. e sendo a frase final de um episódio que deixa o assunto pendurado para continuar no próximo, que vai ser tipo os últimos 2, me deixou muito bravo isso, porque eu já estava irritado o episódio inteiro. Outras coisas de tradução que me irritaram. Tem uma hora que o Jordan tá falando sobre o BJ Armstrong, que ele fala... é fácil ficar tirando onda quando o jogo tá empatado, 0-0, ou quando tu tá na frente do placar. Quero ver tu fazer isso quando you're not ahead, quando você não está à frente no placar, ele fala. Só que ele tá falando isso meio mastigando um charuto enquanto ele fala, tá meio difícil de entender. E aí o tradutor, eu não lembro exatamente o que ele colocou, mas colocou alguma coisa de cabeça, como se fosse head. Quero ver você tirar sarro quando está na sua cabeça. Tipo, ele botou uma coisa que não fazia nem sentido, tá ligado? Eu falei, não é possível, cara. Não é revisado isso, as pessoas não revisam. Então, tem duas coisas sobre tradução, eu vou defender. Nem todo erro que você falou aí é justificável, mas eu trabalhei 2 anos seguidos na mostra de cinema de São Paulo, na Mostra Internacional de São Paulo, e aí eu aprendi muito sobre legendagem nesses 2 anos que eu trabalhei. Algumas coisas que eu aprendi. A primeira coisa, isso eu não sei se ainda é assim, mas durante muito tempo existia um limite de caracteres que era recomendado para você usar nas legendas. Então você não podia
às vezes você não conseguiria fazer uma tradução que seria mais literal possível, porque a expressão em português, isso é uma diferença do português para o inglês, a gente precisa de muito mais letras, a gente não tem tanto hábito de juntar as palavras como o americano faz, tipo I am, eles am, né? Tipo, enfim, eles têm esse hábito e a gente não tem. Então, muitas vezes a gente não tinha, as pessoas que faziam a legenda não têm caracteres suficientes para traduzir da maneira mais correta possível. A outra coisa é que existe uma questão também, e aí, dos erros que você falou, não me parece que nenhuma se aplica, mas tem uma que se aplica, que é que você falou no grupo, que é o de traduzir um sweep, a varrida, como lavada, né? Existe uma questão que a pessoa que faz a legenda, não necessariamente ela tem o mesmo contexto que a gente que consome esse tipo de material, né? Às vezes a pessoa não gosta de basquete, e não vale só para esporte, sei lá, às vezes pode ser um filme sobre procedimentos médicos, a pessoa claramente não tem todos os contextos, todas as expressões que uma pessoa que está acostumada a falar a respeito do assunto tem. Então, ocorrem esses erros também. Enfim, eu não estou usando só para justificar, mas é que legendagem é um negócio que é muito mais difícil do que parece. Não é uma mera e simples tradução, entendeu? Não, sim. Por exemplo, então vou usar o exemplo mais próximo que eu poderia ter. Minha irmã é professora de inglês e tem uma empresa de tradução. Trabalha com isso, já morou nos Estados Unidos, fala inglês melhor que qualquer pessoa. Vira e mexe, ela me manda mensagens perguntando: o que tu acha disso aqui, dessa parte aqui? Porque às vezes é um assunto que eu sou mais familiar, não necessariamente basquete. Já teve um de basquete, que uma vez ela teve que traduzir alguma coisa do Will Chamberlain e ela me perguntou alguns termos específicos. Mas não necessariamente basquete, ou esportes, ou enfim, algum assunto que ela sabe que eu entendo mais do que ela. E aí ela me pergunta: o que tu acha dessa parte aqui? Normal, pô, se tu não tem certeza sobre uma coisa, tu pergunta pra alguma pessoa, ou pra uma amiga dela, ou que trabalha com ela, enfim, pergunta pra alguma pessoa que pode entender melhor. Se tu vê que não faz tanto sentido a tua tradução ali, tem que ter uma faísca, tipo, opa, acho que não é exatamente isso, vou falar com alguém que entenda um pouco melhor. É o que eu faria se eu fosse um tradutor. Esse exemplo que tu deu do limite de caracteres, eu nunca tinha pensado nisso, ele se aplica talvez para um caso, quando eles chamam um jogador de basquete de sextobolista na tradução. Absolutamente nenhuma pessoa no Brasil fala sextobolista. Talvez em Portugal, em Moçambique, nosso amigo Hugo aí, de Moçambique, talvez possa esclarecer. Sextobolista? Apareceu isso? Apareceu sextobolista. Ele é um sextobolista ao invés de jogador de basquete. Não, aí é graça. Não é possível, cara. Aí alguém tentou fazer graça. Só se precisava cortar caractere. Só se foi isso. Pelo menos... Não, e aí, assim, eu assisto com closed caption, né? Eu prefiro... Porque, assim, eu consigo entender inglês, só que, por exemplo, tem cena que o Jordan tá com a porra de um charuto na boca, entendeu? E aí, às vezes, é difícil de entender. Aí, só porque eu não tenho outros exemplos aqui, eu tenho uma hora que ele fala que o Gary... alguém tá falando, não lembro quem, sobre o Gary Payton, e fala que ele é all defensive. Que ele é tipo um cara que está nos times de defesa da NBA, porque todo final de ano a NBA faz os all NBA teams, os all defensive NBA teams. E aí a tradução colocou como ele é um jogador totalmente defensivo, completamente defensivo. Colocou alguma coisa assim, tipo, ele é todo defesa, sabe? All defensive. Faltou uma instrução de alguém que entendesse mais do assunto, entendeu? Tem uma tradução clássica que a gente cansou de escutar em filmes que passavam na Globo na sessão da tarde, o quarterback era o zagueiro, né? E a referência para essa tradução é porque os zagueiros em inglês são sempre os backs, né? Então left back, center back e right back. E aí o cara pegou back e falou, então é zagueiro. Aí ele traduzia quantos filmes que a gente não viu onde quarterback era traduzido como zagueiro. Sim, né? Mais duas coisas que eu queria falar. Que várias pessoas me responderam no Twitter que irritam elas, que é chamar os playoffs de mata-mata. Completamente importado do futebol. Realmente é um termo que só se usa para o futebol mata-mata. Não está errado, mas não é assim que se usa na comunidade sextobolista do Brasil. E outra coisa, muito bom aí, fora do The Last Dance, tem um episódio dos Simpsons, de muito tempo atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, que não sei quem no episódio, eles falam que a pessoa namorou o starting point guard do Los Angeles Clippers. E aí, a pessoa que traduziu sem entender o contexto do basquete, ao invés de pensar starting point guard, tipo armador titular,
pensou em starting point, guard. Aí ela chamou de guarda do ponto inicial. Tipo, Nossa, velho. na dublagem, isso não era legenda, porque eu tava vendo dublado. Aí ele fala, não sei o que, porque namorou o guarda do ponto inicial do Los Angeles Clippers. E eu fiquei ouvindo assim, o que ela quer dizer com isso? Guarda do ponto inicial, guarda do ponto inicial. Aí eu comecei a pensar, guarda do ponto inicial. Deu, caralho, a pessoa trocou tudo, velho. Eu percebi isso, né? Mas pouquíssimas pessoas perceberam isso. Passa reto no meio do desenho. Mais um exemplo. Mas aí eu até entendo, porque a pessoa tá traduzindo Simpsons. Entendeu? É uma pessoa que tá traduzindo variedades. É diferente de uma pessoa traduzindo basquete, que é o seriado do Jordan. Por isso que eu acho que poderia ter um cuidado maior. Era só isso. Eu tô vendo aqui. Cara, diga. Você falou do termo dos playoffs. Posso falar uma coisa que me irrita profundamente? E assim, é chatice minha, tá? Tipo, não é algo que vai mudar a vida de ninguém. Mas eu não suporto ouvir gente chamando playoffs de offs. Bah. Só offs. Ninguém nunca usa esse termo. Nunca. Assim, tipo, em nenhum país do mundo as pessoas chamam playoffs de offs. E aí você vê direto, não, porque nos offs, as pessoas comentando no Twitter aqui, nos offs, e eu falo, caralho, velho, ninguém fala isso. Puta merda. O brasileiro que inventou essa. Essa é total inventada aqui. Ontem, alguém falou aqui no Twitter, eu não percebi essa hora, mas alguém falou que falaram que o Jordan ia pendurar as chuteiras na legenda. Eu não percebi essa hora. E também alguém falou que os bad boys estavam como bandidos. Os bad boys de Detroit. Porra. Tipo, até se você coloca, se os caras ficam sabendo disso, tem até uma conotação racista aí, né? Tipo. Exatamente. Mas enfim. Outra coisa que eu achei legal também é o Jordan vendo as declarações do Gary Payton sobre as finais que o Gary Payton fala que ele não teve medo do Jordan, que ele colou no Jordan e tal, não sei o quê. Os 3 primeiros jogos, o Bulls ganhou os 3 primeiros, e aí o Gary Payton, que tinha ganho o prêmio de melhor jogador de defesa da temporada, teve até certo ponto uma discussão com o George Karl, porque o George Karl não queria que o Gary Payton marcasse o Jordan para gastar mais energia no ataque. O Gary Payton falou assim, olha, a gente tá perdendo de 3-0, eu vou ter que fazer isso e tal. E aí o Seattle Sonics ganha os 2 próximos jogos, faz 3-2, o Bulls fecha a série no 6º jogo. E aí eles dão um iPad pro Jordan ver as declarações do Gary Payton, e o Jordan simplesmente racha o bico, e aí ele vira e fala assim, eu nunca tive um problema com o Gary Payton, mas tem uma coisa meio de duplo sentido, no sentido de ele nunca ter tido problema pessoal, mas também fica aquele no ar, que eu acho que é por isso que ele usou exatamente essas palavras, que é tipo, ele nunca foi um problema pra mim, eu fazia o que eu queria, que eu só tava preocupado com outras coisas. E ele fala que tava chegando no Dia dos Pais e tal. Eu interpretei mais com essas segundas, tipo, ele nunca foi um problema pra mim, tipo, eu sempre passei por cima dele quando eu quis. E o Gary Payton, só pra situar a galera, era um jogador que começou no Supersonics, chegou a essas finais de 96, era um baita de um jogador defensivo, ele é o único point guard a ter ganhado o melhor defensor do ano até hoje, nunca ninguém ganhou depois dele, estava sempre nos times de defesa, e aí mais veterano, como ele não conseguiu ser campeão no Sonics, ele foi pro Bucks primeiro, aí ele foi pro Celtics, ou Celtics Bucks, não lembro a ordem. Ele foi pro Lakers. Sim, não. Depois do Celtics e do Bucks, que eu não me lembro a ordem, ele foi pro Lakers. Aí ele chegou às finais de 2004 com o Lakers, que tinha o Shaq, o Kobe e o Karl Malone. Foi o único que o Karl Malone foi pra lá. Também perderam. Aí depois ele foi pro Miami Heat, e no Heat, já com 37 anos, reserva, ele conseguiu ser campeão, junto com o Shaq, que ele tinha jogado em Los Angeles. Ele é daqueles caras... O Shaq... É o primeiro título do Heat, né? Não é do LeBron e tal. É que era do Dwayne Wade, o dono do time, o Shaq, Jason Williams, White Chocolate, que a gente falou alguns programas atrás, estava lá também. Isso. Tinha alguns veteranos, o Antoine Walker tinha saído do Celtics. Antoine Walker estava lá também. E o Haslem mais novinho, também era titular daquele time. Enfim. Gary Payton é um cara legal. Aliás, uma coisa que aparece nas imagens das finais de 96, né? Que é o 96, que é o time do Bulls que ganhou 72 jogos, e o recorde que foi superado recentemente pelo Warriors de 2015 e 2016, quando eles acabaram perdendo nas finais pro Cavs do LeBron.
Uma placa que aparece, a dupla do Seattle Sonics naquele período era Gary Payton e Shawn Kemp, né? Que era conhecido como Rain Man, porque Seattle é conhecida como Rain City, né? E aí tem uma placa que aparece no momento que é o Shawn, uma das palavras para maconha nos Estados Unidos é hemp, né? Eu vi isso, E aí tem uma placa escrito Legalize Camp, e eu achei bem criativo, né? Na hora eu vi isso, eu reparei também. Falei, boa. Bom Bem trocadilho. bolado. Bem bolado. Esse episódio de que conta da história do time de 96 foi bem legal, né? Foi bem o que a gente tinha falado, né? Eles mostraram no episódio 7 toda a trajetória dele no beisebol. E, aliás, fazendo outra recomendação de podcast, nesse episódio 7, eles mostram que o Jordan começa com uma sequência de 13 jogos onde ele consegue uma rebatida válida, né? E depois o pessoal começa a jogar a bola curva para ele e aí ele tem problemas de adaptação. Nesse período, sai uma matéria no Sports Illustrated, na revista, falando que o Jordan estava envergonhando o beisebol, que era para ele desistir. Só que o que acontece? Tem um podcast da ESPN chamado ESPN Daily, que como o nome diz, ele é um podcast diário durante os dias de semana e geralmente ele tem ali de 20 a 30 minutos e o formato desse podcast eles pegam uma matéria que está sendo veiculada ou no site ou na TV, no canal de TV, e aí eles entrevistam o repórter dessa matéria sobre como foi fazer essa matéria, etc e tal. Nesse caso, eles fizeram um pouco diferente, eles chamaram o jornalista que fez essa matéria que saiu na capa da Sports Illustrated. Já é um cara bem mais velho hoje em dia e tal. E aí ele conta, entre outras coisas, que não foi ele que fez o título, isso é uma coisa super comum no meio editorial, você faz a matéria, mas muitas vezes você não faz o título. Só que daí aparece o seu nome na matéria e o seu título, às vezes, é muito mais agressivo do que a própria matéria, né? E a outra coisa que ele fala é que depois de um tempo, o Jordan começa a treinar, e isso é mostrado no episódio 7, e ele começa a melhorar. E quando acaba, o Vavo até tinha falado, ele já estava batendo 25%, né, que era a média da liga, mas ele estava numa curva ascendente, né? E tanto que o próprio repórter que escreve essa matéria, ele fala, olha, eu acho que se ele treinasse mais um ano e pouco, ele chegaria na Major League. Ele não seria um astro, mas ele chegaria na Major League. E aí, quando ele propõe para a Sports Illustrated fazer essa matéria com esse meia-culpa, o Sports Illustrated veta a matéria. Então, ele não faz. Então, parece... E aí, o Jordan nunca mais falou com o Sports Illustrated o resto da vida, até hoje. Uma coisa dessa fase dele do beisebol, que eu achei legal que eles cobriram o período do Chicago Bulls sem o Jordan, sendo que o documentário é meio focado no Jordan, e até com uma riqueza boa de detalhes. Eu achei legal eles ter falado bem da história, cutucado na ferida no lance do Pippen contra o Knicks, né? Que quem acompanha a NBA é um lance emblemático naquele final. O Bulls estava perdendo a série de 2-0 para os Knicks, que era finais do leste de 94, né? O primeiro ano depois do Jordan. Pippen era o melhor jogador do time, Tony Kukoc era rookie, era estreante. E o Phil Jackson já tinha feito ao longo da temporada algumas jogadas para o Tony Kukoc arremessar nos instantes decisivos. Ele era rookie, mas ele tinha uma experiência muito grande já de jogar na Europa. E aí, quando o Phil Jackson desenhou um jogo que o Pippen tinha que passar a bola para o Kukoc, o Pippen se recusou a entrar em campo. E eles cutucaram nessa ferida, né? Fizeram vários jogadores na entrevista falar sobre esse lance e inclusive confrontaram o Pippen. Obviamente ele se arrepende disso, né? Porque não é algo que um líder de time faria. Mas eu achei interessante, porque é uma coisa que não tem, entre aspas, nada a ver com o Jordan. Eles meio que botaram no documentário porque seria interessante ter no documentário como o Chicago Bulls, mas não como Michael Jordan. E é uma história relativamente famosa, entre aspas, mas eu não sabia que tinha sido... Eu não me lembrava de detalhes, eu sabia que isso tinha acontecido, mas não lembrava exatamente como tinha acontecido. E aí agora, pelo documentário, eu entendi melhor a situação daquele dia. Phil Jackson saiu... Eu já tinha lido a respeito... Diga. Não, eu ia dizer que Phil Jackson saiu por cima porque o Kukoc já acertou o arremesso. Eu já tinha lido a respeito, mas eu nunca tinha visto as imagens e
Acho que é o próprio B.J. Armstrong conversando com o Pippen ali para ele, né, entrar, e o Pippen falando que não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar. E eu achei o arremesso que o Kukoc acerta é um arremesso dificílimo, assim, ele é muito Tabela. difícil. Não, de tabela, marcado, ele tem que pegar a bola jogada um pouco para trás dele para evitar que o adversário pudesse pegar. Ele tem que virar com o adversário colado no corpo dele e ele acerta um arremesso dificílimo para ganhar o jogo. Depois o Bulls acaba perdendo a série, né? Mas é um arremesso dificílimo que ele acertou e é legal essa história também. Aliás, uma coisa que fica muito claro pra mim, eu já sabia disso, mas é legal você ver de novo, que puta técnico que era o Phil Jackson, né? Tipo assim, que baita técnico que era o Phil Jackson. Todo mundo agora virou moda meio que tirar sarro, porque ele foi mal no Knicks como general manager e tal, mas que gigante ele era como técnico, né? Não só, eu ia fazer mais uma observação. A questão do Pippen não ter entrado na quadra naquele momento não é só uma questão de birra, de desrespeito. Ele realmente diminuiu as chances do Chicago Bulls vencer o jogo, porque ele na quadra, os jogadores do outro time armando a defesa, veem ele como uma ameaça. Então o Pippen estando ali na possibilidade de arremessar, teoricamente aumenta a probabilidade do Kukoc acertar o arremesso, porque ele estaria com uma atenção um pouco menor devido ao Pippen estar em quadra. Não sei se tu me entende. O Pippen ter ficado de fora fez com que o Toni Kukoc talvez fosse mais alvo da marcação. Eles vendo o Pippen fora da quadra, eles pensam, pô, obviamente é o Kukoc que vai arremessar essa bola, possivelmente. Então eu acho que mais grave que o desrespeito é ele ter realmente diminuído as chances do time vencer uma partida. Isso que é muito grave, tá ligado? Mais até do que o desrespeito, não sei se tu vê assim. Não, total. Aliás, é assim, na verdade, se eles tivessem em quadra, a tendência é que o time do Knicks quase certamente falasse, é o Pippen que vai fazer esse arremesso, né? Então, as atenções da defesa estariam muito mais voltadas para não dar espaço para o Pippen do que para não dar espaço para o Kukoc. Acho que vocês estão escutando a minha filha fazendo uma participação no Big Shot Pod. Dolores está com sono, isso é sono. Daqui a pouco mais ela alguns vai... gritos, e ela passa o Marcel aí na participação. É verdade, Marcel, que simplesmente hoje foi na pura vagabundagem, assim, as visões em cima da hora, fala, hoje eu não posso, vai aí, né? Mas a gente não vai esquecer disso. Só faltou mandar aqueles gifzinhos que ele manda, um dedo do meio, alguma coisa assim. Não, e aí você sabe o que vai acontecer, daqui a pouco ele entra aqui no nosso canal, aí pra falar que não faltou, né? Mas agora não vai mais valer fazer esse migué de entrar no meio, não. Aliás, algum super ultra fã do Big Shot Pod, eu gostaria que vocês pegassem desde o primeiro episódio e fizessem um ranking de ausências. Porque eu acho que eu não sou mais o líder, porque eu fui por muito tempo. Mas eu não falto há muito tempo num episódio. Há muito tempo. Dedicação. Então Dando eu acho que vale fazer esse ranking atualizado aí. Quem tiver muito tempo de sobra, quem não tem filho em casa, são 71 episódios com esse, então eu acho que eu não sou mais o líder. Mas posso ser, mas eu acho que não. Outra coisa, mudando absolutamente de assunto, que fala nesse episódio, era uma história que a gente já tinha comentado aqui, que é a história do Michael Jordan dando um soco no Steve Kerr, né? Sim. Que é uma história, enfim... Eles tiveram um desentendimento no treino, o Jordan estava irritado, isso foi no começo da temporada, na pré-temporada, acho, de 96, 97, Jordan volta irritado porque eles são eliminados pelo Orlando Magic. Não, 95, 96. Então, exatamente, perdão, 95, 96, o Jordan volta irritado para a temporada, porque aí depois que ele já volta a jogar basquete, eles são eliminados pelo Orlando Magic em 94, 95, né? Orlando Magic com o Horace Grant, que tinha saído do Bulls pro Magic, e aí, eu não lembro agora se era no training camp ou na pré-temporada ali e tal, um dia que ele tá irritado, e aí o Steve Kerr revida, ele dá um soco na cara do Steve Kerr, e o Steve Kerr conta que foi a melhor coisa que aconteceu para a relação dos dois, né? Porque o Jordan gostou que o Steve Kerr não encolheu para ele, e depois disso eles ficaram amigos e tal, né? E tem o lance clássico, né? Que é o Jordan falando pro Steve Kerr no banco, lá no
no título de 97. Não, dei spoiler do próximo episódio. Que ele fala pro Steve Kerr, tem um vídeo dele do banco falando, estão fazendo marcação dupla em mim o tempo inteiro. Se posiciona que eu vou tocar a bola pra ti. E é o que acaba acontecendo, né? O Steve Kerr acaba acertando o arremesso do título, mas dei spoiler de uma coisa que vai vir logo mais aí. Quantos títulos tem o Steve Kerr ao todo como jogador e técnico? 3 com o Bulls, se não me engano 2 com o Spurs, porque saindo do Bulls ele foi direto pro Spurs, ganhou 99 e acho que ele ficou até 2003, a confirmar, que seria o seguinte, e mais 3 como técnico, então 8, é isso? 8. Não, ele tem... Quem tem mais que ele ao todo? O Bill Russell, o Phil Jackson... Os jogadores do Celtics que ganharam mais do que 8 como jogadores. Tá, mas daí quem tava lá desde o começo é o Bill Russell, né? O Sam Jones eu sei que tem 10, que é o único que tem 10. Tem vários com 12? 8. Alguém tem 12? O Phil Jackson. Ele tem 13, porque ele tem 2 como jogador, Tem 2 né? como Ele jogador, tem 2 pelo Knicks. Então, se o Phil Jackson é o maior campeão da história da NBA, se você considerar tudo. Depois vou até atrás dessa... Aliás, isso vale vídeo, não vale não, Vavo? Vale vídeo. Maiores campeões no total. Vale vídeo isso daí. Tipo o Steve Nash. Steve Nash não foi campeão como jogador. Nunca foi treinador. Mas ele era alguma coisa dos Warriors em 2015. O que ele era? Ele era tipo um consultor. Não sei se valia como assistente técnico, mas inclusive, ele estava fazendo esse papel no Lakers, logo depois que ele se aposentou, porque ele meio que sentia uma dívida com o Lakers, porque ele só se machucou, né? E aí tinha muita gente brava que o Lakers não manteve ele nesse papel, até porque o Lakers depois draftou o D'Angelo Russell, né? Então poderia ser um cara para instruir ele como armador e tal. Eu tô vendo aqui, eu entrei na página do Jerry West, que o Jerry West só ganhou um título como jogador, né, com o Lakers. Porém, ele foi executivo dos Lakers por muito tempo. E ele foi entre 82 e 2000, ou seja, ele ganhou 85, 87, 88 e 2000. Mais 4. Não, só 5 no total. Não esquece. Não, e depois tem isso pelo Warriors. Pelo Warriors. Que ele não tá aqui no perfil dele como executivo. Tem os do Warriors. Porque ele não era, ele era meio que consultor também, né? Tipo, ele não era o general manager, que sempre foi o Bob Myers, e não sei se ele era o vice-presidente de basquete, não sei como é que é o organograma do Warriors, porque também tem essa questão que cada time meio que tem o seu organograma, né? Eu tô entrando aqui. O Red Auerbach não, porque ele não foi técnico até o final. Senão, porque nos últimos anos era o Bill Russell que era técnico e jogador. Mas depois ele virou executivo do Celtics, então talvez ele tenha mais no total. Será? Pode ser. Ele era executivo do Celtics durante a época do Bird, porque daí, como técnico, ele ganhou 9. E eu sei disso porque o Phil Jackson comemorou quando o Phil Jackson ganhou 10. Então peraí, eu tô entrando aqui na Wikipédia dele pra ter certeza. Se ele tiver ganho como executivo... E tem aquela, né? O Bill Russell ganhou 11 como jogador e os últimos 2 como jogador e técnico ao mesmo tempo. Conta como 2 ou não? A gente falou isso outro dia. Não, acho que não. É um ano só, né? Acho que não. O Red Auerbach. Como técnico, 9 vezes campeão. Como executivo, 7 vezes campeão. Então ele tem. Então ele, se bobear, é o maior campeão. 16. 16. Quais os anos que ele ganhou como executivo? Todos do Celtics desde 68 até 86. Só não tava em 2008. Não, mas daí era... Aí é junto com o técnico, não é não? Não, ele foi técnico na época do Bill Russell. Aí, quando ele se aposentou de técnico, ele virou executivo e ficou até... Deixa eu ver... não diz aqui, mas tem todos os títulos dele como executivo, entre 68 e 86 todos. Então, peraí, ele estava presente em todos os títulos do Celtics, exceto o de 2008. É isso, porque o Boston tem 17 títulos. É isso mesmo. Então é difícil alguém ganhar dele. É um belo currículo. O que mais... Mas ele era o quê? Ele era... Qual que era o cargo dele no Celtics? Tô entrando aqui, peraí. General Manager entre 66 e 84
E aqui tá presidente e vice-chairman entre 84 e 2006. Ah, não. Ele ficou até 2006. Conta sim. Então conta sim. Maior campeão da história da NBA. Acho que sim, né? Não. Não, sim. Dificilmente alguém vai ter mais do que isso. Ô, Vavo, você que é um estudioso da ABA, qual liga era mais forte na época do auge das duas? Então, a ABA ela era meio que a liga para atrair mais as pessoas. Então, as regras eram facilitadas, tipo hoje, assim, para ter mais pontos. Eles tinham arremesso de 3 pontos, que era uma inovação que a NBA só foi adotar lá em 79. Eles tinham um campeonato, eles inventaram o campeonato de enterradas, por exemplo, no All-Star Game, para atrair mais as pessoas. Era uma liga mais plástica. Eu já vi sobre isso. O consenso é que aliás, tinham vários jogos entre times da NBA e ABA, tinham amistosos. E o recorde geral, ele é favorável à ABA. Mas dizem que os times da NBA não iam com toda a força para jogar, e o consenso é que, de um modo geral, a NBA seguia sendo... a NBA seguia sendo melhor naquela época. Mas é uma discussão que se tem. Ah, entendi. É porque, então, eu acho que eu escutei em algum podcast falando que a ABA era uma liga com um jogo muito mais plástico, muito mais explosivo, até porque era uma liga que muito mais... como é que eu posso dizer? Muito mais miscigenada, né? Tinha muito mais atletas negros do que na própria NBA, né? Então, você tinha atletas muito... Até porque o problema do racismo foi uma questão presente em todos os esportes americanos, né? Quem não sabe, por exemplo, a história do Jackie Robinson. O Jackie Robinson foi o primeiro jogador de beisebol a jogar na Major League Baseball. Ele é um jogador que tem o número dele aposentado por todos os times da MLB, né? Então a ABA era uma liga que tinha muitos atletas negros. Dr. J começou lá. Enfim, tem um monte de gente boa que começou lá. Então... Eu escutei isso no podcast falando que muita gente considerava a ABA uma liga mais forte até que a NBA, quando as duas estavam ali disputando a atenção do público. O problema da ABA é que ela nunca... Ela foi criada, o objetivo da ABA, quando foi criada, o dono, comissário, sei lá o quê, ele estava tentando... O objetivo dele era atrair os empresários falando, compra um time aqui da ABA... Porque no futuro, esses times vão migrar tudo para a NBA. Então, tu vai pagar X e tu vai ter uma franquia que vale 3, 4, 5X daqui a algum tempo. Esse era um incentivo. Mas os times nunca foram muito fiéis. Eles meio que todos eles, acho, se não me engano, só o Indiana Pacers, que começou como Indiana Pacers do início até o fim da ABA. O resto, tudo trocava de cidade, trocava de nome. Então não rolava muito uma identificação com todo mundo. Acabei de abrir a página aqui para ter certeza. Só o Indiana Pacers e o Kentucky Colonels foram os 2 times que começaram e acabaram na mesma cidade com o mesmo nome. O Indiana migrou para a NBA, o Colonels foi extinto. Então era isso. Eu tô vendo aqui, por exemplo, um time começou em New Orleans Buccaneers, aí virou Memphis Pros, depois Memphis Thames, depois Memphis Sounds, depois Baltimore Hustlers, depois Baltimore Claws. Tudo isso em 8 anos, entendeu? Não tinha uma identificação com as cidades, entendeu? Então, acho que... Olha, Oakland American, Oakland Oaks, aí virou Washington Capitals, por outro lado do país. Aí virou Virginia Squires, tipo, pra baixo. Não rolava essa identificação, meio que ficavam mudando pro lado e pro outro. Virginia Squires... Washington Capitals, que hoje é o nome do time de hockey, não é? Não, de Washington, não é? É Capitals ou Capitals? Esse aqui era Capitals. Pode ser. Tem essa diferença. E o Virginia Squires é o time onde começou o Julius Erving. Ele começou no Virginia Squires, daí ele foi pro Nets, né, que acho que era New York Nets na época, e aí, quando foi pra NBA, que ele foi pro Sixers. Inclusive, se Julius Erving, essa fase dele de ABA foi a melhor fase dele, entre aspas, né? Acho que ele foi 3 vezes MVP da ABA, campeão pelo Nets. Se ele tivesse na NBA nesse período, olha, ele ia ser um cara que ia estar lá em cima na briga dos números, hein? Tipo, 30 mil pontos, essas coisas.
porque ele gastou essa fase boa dele na ABA quando ele poderia estar na NBA. E isso joga ele lá para baixo nos rankings, né? Teria que fazer uma estimativa de quantos pontos ele faria na NBA, não sei também. É verdade. Vavo, eu tô olhando um negócio aqui, eu até mandei no nosso grupo, acho que vale a pena a gente compartilhar com os nossos ouvintes, de repente na descrição do episódio. Eu achei um link da Slam Magazine, agora de 2020, e o título é Every Basketball Movie and Documentary plus Where to Watch. Ou seja, todos os filmes de basquete, ficção ou documentário, e os links para onde assistir esses filmes. Cara, tudo que você quiser ver tem aqui. Tem aliás, isso aqui é legal de falar. Tem um documentário que a ESPN fez, é uma do 30 por 30 deles, que o título é I Hate Christian Laettner. Isso é bom. O Christian Laettner, para quem não sabe, ele era um jogador, ele foi um dos jogadores mais populares da história do basquete universitário. Ele jogava na Universidade de Duke, né? E aí ele foi o único jogador universitário que fez parte do Dream Team original de 92. Então ele estava naquele time, e a razão pela qual ele foi colocado nesse time é que primeiro que ele muito possivelmente seria uma escolha de draft alta no draft dele. E segundo, que até 88 não podiam jogar os atletas profissionais. A partir de 92 foi aceito, mas a Associação de Basquete dos Estados Unidos, eu não lembro agora como é que chama o nome oficial dela, eles queriam manter, entre aspas, um certo caráter amador no time. Então, eles mandaram um jogador universitário e o Christian Laettner foi esse escolhido. Ele tinha metido o game winner, né, do título de Duke. Que foi um Hail em cima Mary, de North Carolina. né? Em cima de North Carolina, inclusive, que é a universidade que o Jordan jogou. Exatamente. Ele ficou parado no lance livre e soltaram a bola lá do outro lado, ele pegou, girou e acertou. Foi o game winner do título. E tem um comentário do Jordan no episódio que fala do Dream Team, da série, que é ele tira uma com a cara do Laettner, mas é de uma maneira muito sutil, que ele tá dando uma entrevista e ele fala, aqui você tem 11 dos melhores jogadores de basquete do mundo. O elenco da seleção americana tinham 12 atletas. Esse que ele deixou de fora, certamente é o Christian Laettner. Eu lembro. Né? E ele... Isso tá no documentário, esse comentário do Jordan, essa entrevista que ele dá. Esse documentário ele chama I Hate Christian Laettner porque as pessoas odiavam ele. Óbvio que antes era no começo por conta de uma rivalidade que North Carolina sempre teve com Duke, né? Porque é no mesmo estado, inclusive, né? E outra porque, sei lá, cara, o pessoal não... Ele era aquele cara que... O cara era carisma negativo, sabe? Então a galera já de cara não gostava dele. Esse documentário é bem legal. Muitas pessoas questionam por que não foi o Shaquille O'Neal pro Dream Team, né? Porque eles eram na mesma classe do draft, em 92. Mas a explicação tá mais ou menos isso que falou, né? O Christian Laettner era bem mais popular e ele tinha feito o arremesso da vitória de Duke e não se sabia a ordem do draft, né? Vamos pegar o primeiro do draft. Ninguém sabia qual ia ser a ordem. O Laettner foi o terceiro pelo Minnesota, então acabaram escolhendo o Laettner por esses motivos. Agora, depois que tudo já aconteceu, talvez teria sido mais legal se fosse o Shaq do que o Laettner. Aí não teria mais esse asterisco, não teria o asterisco até hoje no Dream Team, né? Se tivesse sido o Shaq. E também os pivôs do Dream Team eram o David Robinson e o Ewing, não era isso? O Shaq nunca ia jogar, né? Tipo, porque ele era apenas um jogador vindo da universidade, ele não jamais jogaria. Né? O Olajuwon, ele estava em processo de naturalização. Ele só jogou as Olimpíadas de 96 de Atlanta. De 92 ele não estava apto ainda para defender os Estados Unidos. É verdade. Aliás... Mas eu já vi em algum lugar que ele meio que fez isso para conseguir fazer a tempo, mas não conseguiu, ou algo assim. Mas carece de fontes. Para quem nunca teve a curiosidade de olhar o elenco do Dream Team original, além do Christian Laettner, David Robinson, Patrick Ewing, Larry Bird, Scottie Pippen, Michael Jordan, Clyde Drexler, Karl Malone, John Stockton, Chris Mullin,
Charles Barkley e o Magic Johnson. Um time dava jogo, né? E observações desse time. O Magic Johnson já não jogava desde o final de 91, né, porque ele estava afastado. Larry Bird estava no final de carreira com tantas dores nas costas que praticamente não jogava. E eles eram os únicos 2 jogadores desse time que não estavam nos All-NBA Teams da temporada, né? Porque eles foram pelo histórico, não pelo que eles estavam jogando. E quando questionam o Chris Mulley, que perto desses ele é um cara com uma carreira um pouco abaixo, vale lembrar que 91, 92 foi a melhor temporada da carreira do Chris Mulley. Ele fez, acho que se não me engano, 25, 26 pontos por jogo. E no Dream Team, analisando o desempenho dos jogadores, ele foi um dos melhores. Esses tempos eu dei uma olhada aqui nos números. O Charles Barkley possivelmente foi o melhor, com o Karl Malone, os 2. O Chris Mulley possivelmente o terceiro, pelo nível de desempenho e aproveitamento e tudo mais. E, por incrível que pareça, o Jordan não teve um desempenho bom nas Olimpíadas, em termos de aproveitamento e tudo. Ele, só pra ter ideia, ele foi o cara que mais chutou bola disparado na seleção, com aproveitamento de 45%. E 45% da NBA, tu pensa, não é tão ruim, sim, mas no Dream Team, onde os caras estavam amassando todos os times, tipo, o Barkley acabou o torneio com 71% de aproveitamento. Aliás... Ewing 62, Drexler 58, Magic Johnson 57, Malone 64, Money 62 e o Jordan 45. Então ele talvez não estava no melhor dos seus desempenhos ali, mas o que vem ao caso. Aliás, uma outra coisa, eu não sei se eu falei semana passada, ou se eu comentei no grupo do Big Shot Pod. Tem um episódio do podcast do Zach Lowe da semana passada que ele entrevista o Jack McCallum. O Jack McCallum é um jornalista que cobriu basquete durante muitos anos, inclusive para Sports Illustrated. Ele já tem, eu vi esses dias, ele tem acho que 70 ou 71 anos. E ele foi um dos repórteres que cobriu as Olimpíadas de 92. Ele tinha um acesso, um trânsito muito bom com os jogadores, então ele entrevistava e gravava em fita. Porque na época era aqueles gravadores de fita, né? Ele vai lançar um podcast logo depois que acabar o Last Dance que chama The Dream Team Tapes, onde ele vai revisitar essas entrevistas que ele fez com os jogadores do Dream Team em 92 e aí vai trazer referências para o contexto atual, ele vai narrar o podcast. Então, eu imagino que ele vai fazer um processo documentário em formato de podcast com aquelas entrevistas. Eu acho que estou bem curioso para acompanhar. Se você procurar o feed dele no seu tocador de podcast, já está lá, mas ainda não lançou o primeiro episódio, está só o trailer. E eu estou falando isso por quê? Porque nesse podcast que ele grava com o Zach Lowe, o McCallum conta que a preferência do Rod Thorne... O Rod Thorne é o executivo que draftou o Michael Jordan no Bulls e que foi um dos responsáveis pela formação do elenco de 92. Na opinião dele, ele achava que ele tinha que ter o Chris Mullin e não o Barkley. Era meio que um ou outro. E eles achavam que o Mullin precisava estar, porque o Mullin era um bom chutador de 3 pontos, e eles estavam muito preocupados com a marcação em zona, que era tradicional da Europa, que na NBA não podia, né? Então, eles falaram, eles vão começar a marcar zona, a gente não vai conseguir, então a gente precisa ter um chutador para arremessar de fora. E aí, enfim, tem toda aquela politicagem, e conversa daqui, conversa de lá e tal, eles colocam o Mullin e o Barkley no time. Pelo que ele menciona nessa entrevista, talvez eu me falhe a memória, mas o time que eles considerariam titular para a Olimpíada era justamente Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Scottie Pippen, e aí acho que era o David Robinson, e o Mullin seria o 6º homem desse time, algo do tipo assim. Enfim, é bem legal. Esse podcast do Jack McCallum vai sair logo depois que acabar o Last Dance, né? E acho que vai ser bem legal de acompanhar para quem gosta de basquete também. Um episódio muito rico hoje de indicações, hein? Muito, muito. Não, eu tô analisando aqui as estatísticas do time olímpico. Foram 8 jogos. O único jogador que começou os 8 jogos foi o Jordan. Ninguém mais começou mais do que 5. Por exemplo, dos 8 jogos, o Barkley começou 4 e o Karl Malone começou 4. Eles dividiam. O Patrick Ewing começou 4, o David Robinson começou 4. O Magic Johnson começou 5. Larry Bird 3, Drexler 3, Mulley 2, Pippen 3. Fora o Leitner, que não começou nenhum, e o Stockton, que praticamente não jogou. Ele só entrou em 4 jogos, praticamente não jogou. Foi a passeio. Havia uma divisão muito grande entre o elenco. Eu não me lembrava disso. Não me lembrava que não tinha um time titular. E tu falou do arremesso de 3 pontos.
Eu sei que a amostra não é muito grande, mas o Chris Mullin disparado foi o expoente de 3 pontos aqui. Nas Olimpíadas inteiras, 14 de 26. Chutou mais de 50%. O Barkley chutou 7 de 8, obviamente o aproveitamento é melhor, só que a amostra é menor, né? Mas o Larry Bird não estava muito bem, não. 9 de 27, 33%. Ainda mais para a linha de 3 reduzida da FIBA. Então, mas também, ele estava mais pro final da carreira. Isso que eu ia falar, existe uma diferença considerável de distância da linha de 3 da FIBA para a linha de 3 da NBA naquela época, né? E então era muito mais fácil para um jogador da NBA que estava acostumado com a linha de 3 mais longe, como o Chris Mullin, acertar arremessos de 3 com essa distância menor. Aliás, eu tenho uma lembrança muito carinhosa das Olimpíadas de 92, porque foi a primeira Olimpíada que eu acompanhei mesmo. Eu sempre fui fanático por esporte e tal. Em 88, eu era muito pequeno, né? Em 88 eu tinha acabado de fazer 5 anos. Eu sou de maio, as Olimpíadas no meio do ano. Então, as Olimpíadas de Seul, eu peguei... Tenho poucas lembranças mesmo, né? As Olimpíadas de 92, putz, eu lembro de virar à noite vendo... Eu vi ao vivo a medalha de prata do Gustavo Borges na natação, que se bem que a medalha de prata acho que foi de manhã, mas eu lembro de ter visto a prova ao vivo e tá com meu pai e falar, pai, porque para quem não sabe dessa história, público jovem que nos ouve, o Gustavo Borges, o favorito era o Popov, que acabou sendo campeão, mas o Gustavo Borges era um dos melhores nadadores de 100 metros livres do mundo, aliás, foi no 200, ele era um dos melhores do 100 livre, só que ele acaba ganhando a medalha nos 200, e aí ele bate, só que por alguma razão o sensor dele não pega a batida dele. Então ele aparece em último. Só que claramente pela imagem dava para ver que ele tinha sido o segundo, e aí depois de um tempo chamam ele e tal, e ele é um medalhista de prata. Tô falando tudo isso porque eu lembro dessa época que eu estava de mudança. Eu mudei durante as Olimpíadas. E aí a gente mudou... E a primeira coisa que meu pai fez quando a gente chegou no apartamento novo foi ligar uma TV no quarto que seria o meu para eu ficar sentado no chão. Só tinha carpete, não tinha mais nada. E eu ficava no chão, sentado, vendo tudo que estava passando das Olimpíadas, né? Naquela época não tinha TV a cabo, era Globo e Bandeirantes, trocando de lá para cá. E aí eu via a Hortência, e via os jogos do Dream Team, tudo assim, de manhã... Os jogos começavam de manhã, né? Com a diferença de horário. Começavam de madrugada, tipo 4 da manhã, as modalidades. Iam até, tipo, 4, 5 da tarde, depois parava. Mas eu passava o dia vendo Olimpíadas. Eu tenho uma lembrança muito legal das Olimpíadas de 92. As Olimpíadas de 2008, eu tava me mudando aqui em São Paulo. E 2008 na China. E aí eu fiquei tipo uns 4 ou 5 dias sem net. Então, e sem os móveis também, porque era transição de apartamento. Aí eu lembro de assistir algumas coisas de madrugada, sentado na cadeira do computador, na frente da TV, com aquele cabo da net ligado direto na TV. Tipo o cabo que ficou do morador antigo, ligava direto na TV e aí pegava só os canais abertos. Aí dava pra ver o que tava dando na Globo, sentado na cadeira do computador. Mas as Olimpíadas de Seul, eu me lembro de algumas coisas. Eu sou de fevereiro de 83, então eu tinha 5 e um pouquinho. Eu lembro do Ben Johnson, do esquema do Eu lembro de foi... flashes, assim. Não é que eu não lembro de nada, mas que eu acompanhei com afinco mesmo em 92. Não, 92 eu já me lembro de mais coisas. Mas 88 eu lembro de uma capa de revista, uma capa da Veja, uma capa de uma revista que era com uma foto da abertura, e Seul, não sei o quê. Tipo, mãe, o que é Seul? Sabe, umas coisas assim. E aí eu lembro do esquema do doping do Ben Johnson, que se falou bastante disso na época. Que era pra quem não sabe, era um corredor canadense, né? Que bateu o recorde de 100 metros, recorde mundial, olímpico, tudo. E aí depois descobriram que ele estava usando algum doping lá e foi anulada. E aí, enfim, medalha de prata, o cara que era o segundo ganhou a medalha de ouro e o recorde não valeu. Mas já teria sido batido pelo Usain Bolt caso ele tivesse valido na época. Então, mas para você ter uma ideia do quão absurdo foi o tempo que ele fez na época, o recorde dele só teria sido batido pelo Usain Bolt agora, tipo, recentemente, assim. Ele fez, eu tô até procurando o tempo dele aqui, ele ganha inclusive do Carl Lewis, né, que aí depois assume a medalha de ouro, mas que também não corria limpinho, né? Ele teve muito tempo envolvido em conversas sobre doping, acabou nunca sendo pego, mas naquela época eu acho que... Naquela época não, acho que hoje em dia, inclusive, quase todo mundo usa alguma coisinha, entendeu?
Eu tô entrando aqui também, mas é que não apareceu na primeira página o tempo dele. 88. Eu tô procurando o tempo dele aqui. Cadê? Caramba, ô Wikipédia, se liga aí, meu. Eu tinha que botar a resposta logo de cara no Google. Cansei de procurar aqui muito texto. Vou... 9,79. Exato, e o recorde hoje é 9,68, é isso? Não lembro agora. Vamos ver de novo. Haja Google durante o... Pô, mas o Google me sacaneou. Outro dia que eu fiz a transmissão ao vivo contigo e com o Marcel... 9,58 é o recorde. Ah, não. Então, tá bem batido. Quando a gente fez a transmissão ao vivo do Lakers e Kings, o jogo pior arbitragem da história, quando eu fui fazer o thumbnail, eu botei no Google Lakers Kings jogo 6 2002 e deu lá 30 de maio de 2002. Eu, coloquei. E depois eu fui ver que foi de 31. O Google estava errado. A primeira resposta do Google, aquela que é do Google, estava errada. A data do jogo. Tá até agora. Se botar lá vai dar errado. Porra, Google. Não dá mais pra confiar agora? Só que falta, não dá mais pra confiar na Wikipédia. E com essa reclamação aí na Wikipédia e sobre o Google, acho que a gente pode encerrar, né, Vavo? Já deu... Tá quase uma hora aqui de episódio. Tá bom, né? Pra um período sem basquete. Pois é. Qual que é o jogo da semana? Algum da Bundesliga? Bundesliga vai voltar? Parece que vai, né? Parece que vai. Não, eu vi na semana passada que no final de semana ia voltar o campeonato da Coreia do Sul. Que seria nesse final de semana que passou. Eu não sei se voltou, não conferi. E o meu estado, né? A minha cidade, que liberou os treinos dos times, então o Inter e Grêmio voltaram a treinar. Cara, eu ia te perguntar isso. O que você acha disso? Mas já pararam de novo, porque já veio uma coisa dizendo que não pode mais. Foi só pra tirar os jogadores de casa por 2 dias. Nada a ver. O que adianta o cara treinar sozinho lá? Ou ele tá querendo tirar vantagem dos outros, voltando antes da hora, assim que os outros não voltaram ainda? Sei lá, né? Pois é, né? Mas é isso então, né? Voltamos semana... E agora que manicure é serviço essencial? Academia e barbearia e salão de beleza, né? Quem diria? Imagina alguém ficar com as unhas mal feitas, que absurdo. Pois é. Dentro de casa. Acho que inclusive vou encerrar... Cabelo mal cortado. Vou encerrar aqui e vou correr no barbeiro, cortar meu cabelo. Não. Inexistente. Imagina alguém ficar fora de forma. Pois é. Impossível. Nossa, que horror. Então é isso? Então acho que é isso. Quer fazer o boletim Bucha Calaca rapidinho? A gente esqueceu de fazer as últimas semanas? Pois é, então eu vou dar as deixa aí e você faz. Boletim Bucha Calaca. Here it comes! Boom shakalaka! Tivemos alguns vídeos aí na última semana. Minha voz, pior voz do mundo. O que tivemos aqui na última semana? Hoje é dia 12. Então, o que tivemos? Dia 11, hoje, eu fiz um vídeo sobre os jogadores... Aliás, os jogadores que voltaram às origens para se aposentar. Aquilo que a gente conversou lá na transmissão ao vivo. Inclusive, eu coloquei a tua dica do Vlade Divac e te citei no vídeo. Falei, seguindo dica de Guilherme Pinheiro, Vlade Divac se aposentou nos Lakers. Então, esse foi meu vídeo lançado dia 11, segunda-feira, anteontem. Jogadores que voltaram para se aposentar no time que eles mais bombaram, tipo o Allen Iverson, que se aposentou no Sixers, o Scottie Pippen, que se aposentou no Bulls, Kevin Garnett, que se aposentou em Minnesota, enfim. 2 dias antes, eu fiz um vídeo seleção do San Antonio Spurs de todos os tempos, que deu absolutamente zero polêmica, porque é meio que todo mundo acha a mesma seleção. E 2 dias antes foi a nossa transmissão ao vivo da pior arbitragem da história da NBA, que a gente chegou à conclusão que foi alguns lances... que o principal lance foi aquela cotovelada no instante decisivo, né, que deveria ter sido lances livres para os Kings, e eles poderiam empatar ou virar o jogo. E o anterior foi no dia 5... Dia 5... Ah, mas aí ele já tinha saído no último episódio. Enfim, foram esses 3. É isso, esse foi o Boletim Bucha Calaca, youtube.com/bunchacalaca. Acompanhe os vídeos por lá. É isso então, Vavo? É isso, encerramos. É isso. Mais uma falta pro Marcel, uma vergonha. Mas enfim. Horrível, nossa. Falta de profissionalismo, né? Horrível, péssimo pra reputação do programa. Imagina se tá os caras, sei lá, da Coca-Cola. Vou assistir esse episódio de hoje e vou patrocinar os caras pagando uma fortuna. Aí os caras começam a assistir e falam, pô, o apresentador não tá lá hoje. Não leva a sério.
Vou dar esse dinheiro pro sei lá, pra um outro podcast aí. É uma pena. Mas é isso, então. Semana que vem estamos de volta, né? É isso, de Coca-Cola. Se vocês quiserem botar um dinheiro na gente, a gente expulsa o Marcel. A gente paga a rescisão dele com esse dinheiro, com uma parte do dinheiro. Exatamente. Então tá, chegamos ao fim do episódio número 71. Redes sociais, Big Shot Pod, ou Big Shot Pod em Santana do Parnaíba. Em todas as redes sociais, eu sou o Vavo, no Instagram, Vavo Fresno, no Twitter. O Gui é Gui_Pinheiro, em ambas as redes. E o Marcel é MM Isidoro com Z de Zabumba. Agora fala aquela parte da produção lá que eu não sei se é de cor. O Big Shot Pod, como vocês sabem, é uma produção da Ampere, editado pelo nosso amigo e meu padrinho de casamento, Guilherme Dornelles, vulgo o Guido, e é da família Ampere de podcast. Você tem aí Boa Noite Internet, Zing, Zap 60, um podcast novo que a gente está lançando, além dos podcasts que a gente faz para HBO, para 99, que você pode acompanhar também. Valeu, gente. É isso, né? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Ampere.